5 minutinhos para, de forma bem rápida e sintética, pelo menos contar sobre o que é esse desafio que eles têm, qual é o tema, qual é o contexto e o tema desse desafio que eles têm. E depois eu vou explicar para vocês vão ter mais tempo para aprofundar nesse desafio. Mas eles vão apresentar rapidamente para que a gente possa passar para a fase número 2, e aí vocês que estão sentados aí passam a ser então os protagonistas, que vocês vão ter que decidir em qual desses desafios que vão ser apresentados aqui vocês querem trabalhar. Então vocês vão decidir, então muita atenção conforme os desafiantes estiverem apresentando os seus problemas reais, os seus desafios, para que vocês possam escolher em qual deles vocês querem investir sua próxima hora, tá? E aí, geralmente, tem 2 critérios que são bons para fazer essa escolha. É bacana vocês escolherem desafios ou que vocês saibam que vocês podem contribuir, porque está dentro da área de conhecimento de vocês, eu conheço desse tema, eu posso contribuir, esse é um bom critério para vocês escolherem o desafio, ou é alguma coisa que vocês querem muito aprender. Então, começam os desafios aqui, depois vocês vão ter esse momento para escolherem qual desafio vocês vão querer atuar, e depois a gente vai ter 1 hora de uma dinâmica de inovação. Eu vou explicar o passo a passo dela depois das apresentações, mas só para vocês entenderem, ao longo dessa 1 hora, a gente vai querer exercitar um pouco os fundamentos de uma jornada de inovação. É claro que 1 hora para resolver um problema complexo é insuficiente, mas a gente quer que vocês tenham primeiro uma boa conversa, um bom primeiro contato com o problema, e depois vocês exercitem um pouco desses fundamentos de caminhar de um problema até chegar numa solução. Então vocês vão passar um pouco, e a gente vai ser bem chato com o mindset e o movimento em etapas para que vocês consigam. Não sei se vocês já fizeram qualquer esporte que você está começando, ou mesmo até um exercício de respiração. No começo você vai bem, bom, agora nós vamos inspirar e nós vamos contar até 3, agora é a hora de reter o ar e depois é a hora de expirar. A gente vai ter esses movimentos meio cravados e contados no relógio, para que a gente possa passar por cada etapa de um processo de inovação. Então tem esses dois, a gente sai com esses 2 objetivos, né? O primeiro contato com o problema, vocês vão entregar um conceito, uma ideia, uma rota de solução para os desafiantes ao final, e vocês vão ter passado por essas etapas e experienciando o momento e colocando o mindset e o foco em cada um desses momentos da jornada de inovação. Todos dentro? Podemos seguir? Sim? Eu vou explicar melhor a dinâmica, tá? Calma, se não entendeu, ainda a gente tem um momento para isso. Então, a gente vai começar agora com as apresentações e os desafios. Desafiantes, 5 minutos vocês têm para contar o desafio de vocês, tá? Eu queria começar então com o Marcos do Grupo Engenho. Bom dia pessoal. Bom, como já fui apresentado aqui, sou o Marcos do Grupo Engenho. Nós temos uma parceria com a PUC por meio do NIT, né, que é o Núcleo de Inovação e Tecnologia. Vale agradecer ao professor Del Amor pelo convite. Então, como a gente tem 5 minutos, vou ser bastante breve aqui. O que a gente pensou no desafio? Trazer alguma coisa que tivesse interesse para todas as partes envolvidas. Uma parte que tem o interesse acadêmico, uma parte que tem interesse de pesquisa do pessoal que vai desenvolver, então alguma coisa que possa ser depois replicada isso para outros assuntos, né? Então essa base de conhecimento ser aproveitada, e também tem um interesse para a parte das empresas ou um interesse comercial envolvido. Então assim fica um assunto que então ele pode ser explorado
por diversos ângulos, né? Então realmente tem alguma coisa relevante. Então o desafio é o seguinte, a gente tem hoje, se a gente pegar o número de faculdades, universidades ou centros, né, estudantis no Brasil, a gente tem um número enorme e a gente não tem essa informação de forma consolidada. Então se a gente quer saber, por exemplo, quantos, aqui né, tem, por exemplo, curso de arquitetura, quantos cursos de arquitetura tem no Brasil hoje? Quantas instituições de ensino tem esse curso? Engenharia de produção, engenharia mecânica, se for passando por qualquer tipo de curso de direito, onde a gente consegue essa informação? Essa informação está disponível, ela é pública, mas ela está pulverizada. Então, qual que é o desafio? A gente tem um mecanismo, pode ser um aplicativo, um software, um algoritmo, aí, mas que busque essa informação e transforme isso em uma forma de tabela, alguma coisa que a gente possa trabalhar esses dados. Então, qual que é o interesse acadêmico disso? Por exemplo, um evento como esse. Quem a PUC poderia convidar para participar aqui de outras instituições que trabalham ou têm um curso sobre o mesmo tema? Então, tem essa base de dados para consultar. Da parte comercial, todas as universidades, centros acadêmicos, faculdades dependem de fornecedores, né? Compram muitas coisas. Então, toda essa área comercial e empresarial que fornecem para as universidades é um dado muito interessante, porque eles são assim, uma base de clientes para eles poderem acessar. E para o grupo que está desenvolvendo, eu estou bolando um desafio, né, bolando um algoritmo para buscar tabelar dados e juntar esses dados. Então a gente está falando hoje de instituições de ensino, mas pode servir para qualquer outra aplicação. E se eu buscar empresas do ramo tal, e se eu buscar um concurso de alguma coisa, a gente muda alguns parâmetros e toda essa inteligência pode ser aproveitada. Então isso pode ser explorado depois pelo grupo comercialmente, ou levar para a empresa que trabalha e para esse mecanismo de busca. Bom, 5 minutos? Obrigado, Marcos. Então, esse foi o Marcos do Grupo Engenho. Eu queria chamar agora o Adolfo, da Indra. Obrigado, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sou Adolfo, da Indra, que o Daniel me apresentou. Sou gerente de operações da Indra daqui de Campinas. Fiz um desenvolvimento aqui bem interessante. E fui convidado para propor para vocês um desafio, tá? Eu sou mestre pela PUC, Sistemas de Infraestrutura Urbana, então compartilho com vocês também essa instituição. Legal. A Indra é uma empresa de tecnologia, é uma empresa multinacional espanhola, está em 114 países, e ela tem algumas necessidades, e essas necessidades eu vejo que também são necessidades não só da Indra, mas também de outras empresas e da própria universidade. O desafio que eu proponho para vocês é o seguinte: a gente gostaria de propor soluções técnicas para equilibrar o contexto de cidades inteligentes, das distribuidoras de energia, frente aos consumidores, tá? Com soluções para 4 tipos de problemas. Primeiro problema que a gente tem, a questão da geração distribuída. Como que a gente regula e equilibra essa equação entre os consumidores e as distribuidoras. Segundo ponto, os veículos elétricos, a inserção dos veículos elétricos no meio urbano. Tá? O terceiro ponto é a questão do armazenamento de energia, de storages, tá? Também que a gente tem que considerar. E o último ponto, que é a questão de smart metering, de medição inteligente. Então, nós gostaríamos que vocês propôssem para a gente soluções para essas 4 frentes, para equilibrar justamente os interesses dos consumidores e das distribuidoras de energia. Soluções técnicas. Pode ser um aplicativo, pode ser um modelo, um mapeamento, o que seja. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigado. Queria chamar agora o Guilherme. Guilherme é consultor técnico em polímeros. Bom dia, pessoal. Vamos ser breve aqui, tentar fazer uma captação rápida do que eu quero propor para vocês. Meu nome é Guilherme, o Daniel já falou. Eu sou engenheiro de materiais, formado com ênfase em polímeros.
O meu background é técnico, eu trabalhei na indústria durante muito tempo e hoje eu trabalho como consultor em parceria muito com uma empresa de São Carlos que trabalha com caracterização e ensaio de materiais poliméricos. Um breve contexto, então, rapidamente. A minha área de polímeros vulgarmente conhecido como plástico, né, hoje, mas na verdade não é uma coisa tão simples assim. O mundo dos polímeros é uma coisa bem ampla, uma infinidade de variedades de plásticos e materiais nesse sentido. E acho que já abrindo essa linha do meu desafio, é que existe esse gap mesmo entre o que existe mesmo no mundo dos materiais poliméricos e o que as pessoas conhecem, entendem e sabem de onde vem, por que serve para aquilo, serve para isso, quais são as aplicações e tal. Isso gera, acredito eu, pelo menos com a minha experiência, atitudes ou ações que muitas vezes podem ser melhoradas, né? Desde as pessoas às vezes têm dúvidas de como que, se ela coloca uma sacolinha no papel ou no plástico, até coisas mais avançadas. Então, eu acho que existe essa necessidade de, primeiro, a gente criar essa consciência nas pessoas, de entender de onde vêm os plásticos, os polímeros, né, na verdade, para onde vão, como funcionam. Abrindo, é o segundo parte do desafio, abrindo essa consciência, criando essas informações disponíveis para essas pessoas. Uma segunda fase seria empoderar o indivíduo em tomar atitudes que representem aquilo que ele acredita, aquilo que ele conhece, na verdade, né, depois, sobre os materiais poliméricos. Então, criar mecanismos sociais de compra, de escolhas do que você faz, de qual tecido da roupa que você vai usar, de qual embalagem, de qual produto, de qual alimento que você está consumindo, para essas pessoas conseguirem depois, como eu disse, passar essa mensagem através do ato de consumir ou do ato de ser um cidadão, né, na sociedade moderna hoje, refletindo essa nova consciência. Então, acho que, para tentar resumir, são duas etapas principais que eu acredito nesse desafio. Primeiro é fazer a informação chegar às pessoas de forma acessível, de forma compreensível e massificar mesmo, porque isso tem que ser difundido. Hoje não é, como eu disse. E uma segunda etapa é criar mecanismos do dia a dia mesmo, de atitudes, de atos que as pessoas possam realmente fazer, agir e que reflita essa nova consciência. Exemplos disso, talvez, que eu posso citar aqui, são, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas, em alguns estados, né, elas podem escolher da onde que a energia que elas estão comprando vem. Então elas podem dizer se a energia que ela está comprando é de uma fonte eólica, se é uma termoelétrica, se é uma usina nuclear. Então esses mecanismos de empoderamento, na Alemanha, principalmente na Europa, mas principalmente na Alemanha que eu conheço, as pessoas compram as embalagens de plástico, de PET, de garrafinhas, e depois elas retornam isso em centros de reciclagem e elas pegam o dinheiro de volta. Então esses mecanismos, como eu disse, criam esse novo plano de consciência, e também as indústrias depois têm que suprir essa necessidade, né? Porque elas criam essa nova demanda e a indústria tem que se reinventar, né, progressivamente para atender essas novas ações das pessoas. Então acho que o desafio é mais ou menos por aí. Obrigado. Chamo agora a Eleusinha e a Thaís, elas são da Demacamp do Instituto Elos. Vão contar o quarto desafio. Bom dia, somos arquitetas de formação, Eleusinha aqui de Campinas. Bom dia, me formei na PUC, fiz mestrado na PUC, fiz pós-doutorado na PUC. Sou filha da PUC de verdade. Da PUC. Eu não sou filha da PUC, eu sou filha da Católica de Santos. Trabalho no Instituto Elos e minha paixão, eu sou arquiteta de formação, mas sou educadora social por paixão.
O desafio que eu tenho para vocês, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui mora em condomínio? Levanta a mão. Quem mora em prédio? Bom. Quantos apartamentos tem o seu prédio? Casa? Quantas casas? 200 casas. Quem mais? Quem mora em algum lugar maior do que 200? Quantos apartamentos? 144. Quem vai em reunião de condomínio aqui? Ó, já diminuiu bastante. Quem sabe quais são as despesas? Quem lê o papel do condomínio e sabe para onde vai ter o dinheiro? Melhorou. Não vai na reunião de condomínio, mas está de olho no que está gastando a grana, né? Bom, o Instituto Elos e a Demacamp estão em Campinas desenvolvendo um trabalho de desenvolvimento territorial, pode passar, Leozinho, em 3 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. A ideia desse desenvolvimento, a partir da expertise do Instituto Elos e da Demacamp, é tornar as pessoas que moram lá protagonistas das transformações, porque as pessoas vieram de uma realidade diferente, algumas de remoção de área de risco, outras de aluguel, têm diferentes perfis socioeconômicos, porém estão compartilhando o mesmo espaço condominial. E antes a minha energia que era gato, a minha água que era gato, eu não pagava IPTU, agora eu tenho que pagar condomínio, água, luz, viver com alguém em cima, alguém embaixo, alguém do lado de mim, e eu posso tomar multa, eu tenho, né? E é assim, pode passar. Então, a ideia da Escola de Transformação são 2 anos de atuação, estamos lá desde novembro do ano passado e ficaremos até julho do ano que vem, nesses 3 empreendimentos. Olha que beleza. Sírios, Jardim Bassoli e Vila Baeté. Os Sírios e o Bassoli ficam na mesma região, na região de Campo Grande, do Campo Grande, e o Abaeté fica na região perto ali da Santos Dumont. Pode passar. Para vocês terem uma ideia, a Vila Baeté tem 1.880 apartamentos e eles estão divididos em 12 condomínios. Então, mais ou menos 157 apartamentos divididos em várias torres. Pode passar. Os condomínios, né, nesse desenho urbanístico que foi feito, os condomínios, dentro de cada um desses números, tem 12, 15 torres, né, que dão aquele número de apartamentos. Aqui você tem o número do condomínio, o número de torre e o número de unidades habitacionais. Existe uma variação. O menor tem 128 apartamentos, o maior tem 192 apartamentos, famílias morando ali juntinhas. Dividindo, o Sírios é o maior dos 3 empreendimentos, 2.620 apartamentos com 15 condomínios. E aí é o que mais tem unidades, são 260. Pode passar? Então, para você entender, vai de 120 a 260 apartamentos configurados também nessa, né, cada letra dessa e número é um condomínio. Tem uma portaria e aqui dentro tem aquelas torres que vocês viram nas fotos. Pode passar. Nos Sírios, por exemplo, na quadra C, aquela quadra ali de cima, são mais de 1.000 unidades habitacionais numa quadra. Juntando todas as linhas pontilhadas, né? Ali, pode passar. Então, o Bassoli, que também é na região de Campo Grande, tem 2.380 unidades e todo mundo usando o mesmo transporte, a mesma linha de ônibus. Aí é fim de linha. Então, já lota o busão na saída. Quando chega nos Sírios, já não tem vaga faz tempo para você entrar no busão, para você chegar aonde você precisa, por exemplo. Mas a gente não está falando aqui de mobilidade, o nosso tema vai ser... Pode passar? Então, o Bassoli também, as quadras, o que você tem? Você tem um conjunto de apartamentos, um salão condominial e um conjunto de vagas de estacionamento, que é mais ou menos 5 para 1, 5 vagas para cada unidade habitacional. Pode passar? Então, o desafio é o seguinte, dado o contexto cultural, ou seja, o predomínio de famílias que vieram de uma relação que não pagavam contas, que não entendem que pagar o condomínio é garantir a manutenção, né? As pessoas sempre acham que o síndico está roubando, ele é ladrão, porque não vê algo físico, concreto, mensalmente sendo construído dentro do seu, né, dentro do seu condomínio. Dado a baixa renda e o número de apartamentos por condomínio, como viabilizar essa gestão condominial com grande concentração de população? Esse é o nosso desafio para vocês, nosso desafio indoor hoje. E se você quiser fazer parte de atividades dentro dos residenciais, mensalmente a gente tem várias oportunidades. Fala com a gente, fala com a Gabi, que está aqui
que ela é aluna da PUC, do doutorado, e tem o Ale, que é aluno do mestrado. Eles são parte da equipe técnica de campo, e a gente está lá muitos dias do nosso mês fazendo acontecer muita coisa interessante com os moradores. Sejam bem-vindos. Eu acho que é um convite mesmo para a PUC, né, para as diferentes áreas aqui dos cursos. A gente está nesses residenciais até o ano que vem, e a gente entende que é um assunto, um desafio para diversas áreas do conhecimento, né? Então fica esse convite mesmo. Fica esse convite, as atividades são abertas e a gente tem 2 pós-graduandos aqui da PUC que integram a equipe, né? A Gabriele e o Ale, do urbanismo. Obrigada, gente. Pessoal, a gente tem um 5º e último desafio, que é o da Telefônica, mas o pessoal está enrolado e parece que teve um acidente feio na Dom Pedro. Eles já estão dentro do campus e eles estão chegando aqui. Então daqui a pouquinho eles vão apresentar o 5º desafio. Mas eu já queria contar o que vai acontecer agora, o que vai acontecer depois, enquanto eles estão a caminho, tá bom? Vamos lá. Bom, não deu tempo da gente aprofundar, mal deu tempo para entender direito qual que é o problema ou o desafio que cada um apresentou aqui. Eles apresentaram um resumo muito, a gente foi bem chato com os 5 minutos, e o nosso objetivo com esses 5 minutos é que vocês consigam escolher. Mas o primeiro passo para qualquer exercício que vocês possam fazer para encontrar soluções é se aprofundar um pouquinho mais no problema. De novo, o nosso tempo é limitado, a gente vai querer fazer um exercício de 1 hora, então a gente vai pegar 1/3 desse tempo que a gente tem, 20 minutos, para entender um pouco mais o problema. Então, depois que vocês escolherem para qual desses desafios vocês vão querer direcionar os seus esforços, a primeira etapa vai ser ter mais 20 minutos para fazer uma boa entrevista com o desafiante, para tentar levantar qual que é o contexto desse desafio, para tentar entender as fronteiras, o que está dentro e o que não está dentro desse desafio. Então, a mobilidade não está dentro do desafio, mas tem uma série de outras questões que estão, inclusive médicas. É esse tipo de testar as fronteiras, empurrando um pouco o problema. Vocês, como entrevistadores, vão poder aprofundar, tentar trazer mais informações. Então, o máximo se colocar dentro do contexto do problema. E aí vocês vão ter 20 minutos para isso. Já separados em grupos, tá? Vocês vão estar falando só o grupo que quer atacar aquele problema com o desafiante. Tem uma lenda que o Einstein dizia que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema que a vida dele dependesse daquilo, ele ia gastar os primeiros 55 minutos formulando a questão e entendendo o problema e os últimos 5 minutos resolvendo. Aqui a gente fez 20-20-20, que o Einstein também é muito devagar. Então, 20 minutos para a gente entender, vocês conseguirem entender um pouco mais do problema. Então, aqui, o chapéu que vocês vão ter que estar usando é um pouco de detetive. É a hora que vocês podem encontrar algumas pistas, alguns elementos ali dentro do problema, que depois vão te ajudar na próxima fase, que é a fase de explorar soluções. Então, 20 minutos, só foco no problema. É proibido nos primeiros 20 minutos vocês começarem a discutir uma ideia de solução. Tá? Essa é a regra. Naqueles primeiros 20 minutos, você pode ter tido a melhor ideia do mundo. Eu já sei como resolver o problema. Espera 20 minutos e continua mergulhando no problema. Depois vai chegar a hora de explorar soluções. E aí, a ideia é que vocês estejam em, no máximo, grupos de 10 pessoas. Então é importante, se 20 pessoas aqui escolherem atacar um problema, vocês vão lá vocês vão sair daqui, vocês vão para uma sala, vocês vão fazer essa primeira parte de entrevistar ou quem está colocando o desafio juntos, mas depois vocês vão ter que se dividir em 2 pequenos grupos. Por que isso? Lá nos Estados Unidos eles chamam de regra das 2 pizzas.
um grupo funciona bem se você consegue alimentar ele com 2 pizzas. É mais ou menos como quando você sai para jantar e você senta numa mesa. Se você tiver uma mesa de 6 pessoas, você tem uma conversa. As 6 pessoas estão ali conversando. Com 7 o cara puxou a cadeira de canto e ainda dá. Com 8, gente, mais de 10, não tem uma conversa só na mesa. Tem pelo menos 2, às vezes 3. Então, aqui é a mesma, a gente quer reproduzir a mesma dinâmica. Essa fase de ideação em grupos muito grandes, vocês não conseguem usar o melhor efeito que pode acontecer numa fase de ideação, que é um usar a ideia do outro como trampolim. Então alguém tem uma ideia e o outro fala, pô, essa ideia, eu posso... Tem uma questão muito curiosa com relação a esse mundo das ideias, é que a gente aprende, né, que tinha um sujeito sentado embaixo de uma árvore, a maçã caiu, quando a maçã tocou a cabeça dele, já veio a teoria toda pronta. Ou tinha um outro deitado num banho de imersão e, num instante, eureka! E aí já veio toda a formulação. Na vida real, nunca é assim. Nunca é assim. As ideias, em geral, elas vão... Muita gente até que chama aquelas primeiras ideias que você tem de fragmentos de ideias. Elas são um pedacinho, né, de uma ideia. E aí depois elas vão se juntando, elas vão se modificando. Aquela ideia, você completa ela, ou ela junta com uma outra ideia, e a partir daí você pode chegar em alguma coisa maior, um conceito, né, que faça algum sentido e ajude a resolver o problema. Então nessa fase aqui do meio, nos 20 minutos do meio, vocês vão estar justamente explorando ideias. Aqui vale o absurdo, tá? Vale o absurdo, porque um absurdo, ele muitas vezes é o que te leva a uma boa ideia. Ele por si só é um absurdo, ele não vai ser implementado, mas ele é o trampolim em cima do qual vocês podem ter uma boa ideia. Então, isso aqui estão os detetives, tentando encontrar boas pistas, proibido dar ideias. Depois vocês vão passar 20 minutos só tendo ideias, e as mais malucas, vale tudo, não... Aqui é proibido ter ideia na fase 1, na fase 2 é proibido podar a ideia, é proibido julgar e falar, não, isso não dá, calma, vai ter um momento 3 para a gente fazer isso. Mas no momento 2, vale as ideias absurdas, quanto mais melhor. E aqui só uma dica, vocês vão ter alguns post-its lá na sala em que vocês vão trabalhar, tenta colocar uma ideia por post-it. Isso ajuda depois a você juntar as ideias, colar uma na outra, as que fazem mais sentido. Então, uma ideia por post-it, tenham muitas ideias e proibido aí ainda julgar e dizer o que dá e o que não dá para fazer. Legal? Fase 2? E aí vocês vão passar para a fase 3. Lembra que eu falei daqueles fragmentos e das ideias que vão se juntando, vão melhorando, vão ganhando forma? Em algum momento elas têm que se tornar um conceito. O conceito ele já é um pouquinho mais robusto, ele já não é mais só um pedacinho, né, de ideia, ele já tem um pouquinho mais de corpo, ele já juntou várias ideias, já passou por uma análise mais crítica. Agora, no conceito, o que é absurdo já tem que ter ficado do lado de fora. O que é absurdo foi meio lá, serviu para eu ter outras ideias, mas agora aqui no conceito tem que ficar o que realmente é desejável, tecnicamente viável e economicamente viável. Então aqui no final do conceito é a hora que você junta as ideias, seleciona o que ali do seu momento de ideação fez sentido, e aí você tem o produto final do exercício de hoje, que é um conceito, uma possível rota de solução, ou eventualmente até alguma coisa que você ainda não sabe o como e se tecnicamente você vai chegar, mas você acredita que é possível tecnicamente entregar aquilo, né? Pode ser um conceito futuro. Isso também aqui para o nosso exercício faz muito sentido. Eu acho que em 10 anos podemos estar assim. E tem alguns desafios aqui no meio, mas é bacana, porque esses desafios podem virar pesquisas e podem fazer muito sentido para a academia, enfim. Então, a última fase é o momento, depois que deu os 40 minutos, vocês param de ter ideias, começam a olhar para as ideias, agrupar as que fazem mais sentido, tirar as que parecem ser absurdas demais, e aí
vocês vão ter o desafio final de gravar um vídeo, aí com o celular de vocês mesmo, gente, sem muita produção hollywoodiana, gravar um vídeo de até 5 minutos explicando esse conceito final, esse grupo de ideias final que passou por esse processo todo. Pode ser até mais curto que isso, tá? 5 minutos é até muito, eu só pus um máximo para não ser um longa-metragem. É um vídeo curto para vocês contarem quais são os conceitos. E aí, eu até pus aqui o e-mail, depois vocês vão ter isso em cada uma das salas. A gente pede para vocês enviarem esse vídeo para o e-mail do NIT, para que depois eles possam entregar como um presente para os desafiantes que aqui estão. E o que eu já vi acontecer em outros desafios, eu imagino que pode acontecer aqui também, é que na verdade esse exercício que a gente está fazendo, essa dinâmica de 1 hora, seja um começo de uma boa conversa, né? A gente não vai acabar aqui e achar grandes soluções nessa 1 hora, mas eventualmente pode ser a semente para nascer sim uma pesquisa que pode endereçar o problema, que depois vai precisar de mais amadurecimento, de outras reuniões. Eventualmente, a gente vai precisar passar por todo esse processo de novo, mas aí com mais calma, mergulhar no problema com mais profundidade, depois ter ideias que venham de outros lugares, para chegar em conceitos mais robustos, mas esse vídeo final de hoje ele pode ser a semente para boas conversas e reuniões futuras, e projetos futuros, e trabalhos de pesquisa futuros. Ficou claro não? Como vai funcionar tudo? A gente vai ter... Eu vou estar lá com vocês perto ali das salas, a gente vai ter... essa mesma imagem aqui, a gente tem várias dessas impressas para vocês terem na mão, para vocês não se perderem aí nos cronômetros. Cada grupo vai ter um professor que vai acompanhar, que também vai ajudar vocês a não se perderem, e é isso. Só que a gente ainda tem o 5º desafio, tá bom? Tá claro aqui? Então agora a gente vai ter o 5º desafio, depois a gente vai se dividir, vocês vão escolher qual é o desafio que vocês vão encarar, e aí a gente sai para uma outra sala. E aí só antes de eu passar a palavra para o pessoal da Telefônica, vocês têm um caminho daqui até lá, tá? Caminhozinho mesmo, daqui até as salas onde vocês vão trabalhar. Aproveitem esse caminho tanto para dar uma boa mexida no corpo. Vou voltar de novo na palestra da professora Ângela, ela falou muito disso, né, dessa conexão, que a gente deixa a conexão com o corpo. Então aproveitem esse caminho para vocês usarem um pouco o corpo para colocar bastante oxigênio para depois ter boas ideias. Aproveitem o caminho para já irem se apresentando, porque depois vocês vão trabalhar juntos. A caminhada é uma boa hora para vocês irem começando a conhecer quem escolheu o mesmo desafio. E lá nas salas, a gente tem material, tem cartolina, tentem usar o físico, tentem desenhar as coisas, tentem montar coisas. Eu sei que é difícil, só tem 1 hora, é muito rápido, mas quanto mais vocês conseguirem pensar com as mãos, acho que mais rico vai ficar todo o exercício. Quanto menos ficar um exercício só intelectual, mais vocês conseguirem ir desenhando, mostrando, quanto mais tem umas teorias da dinâmica do corpo, né? Quanto menos o eixo ficar para trás, né? E vocês vão estar refletindo sobre o problema, e mais todo mundo ficar debruçado, tentando encontrar alguma coisa, mais bacana funciona essa dinâmica toda. Ok? Pessoal, estão prontos? Mais ou menos prontos? 2 slides. Vamos projetar os slides para o pessoal. Bom dia, pessoal. Eu sou da Telefônica, representando a área de processos dentro da diretoria de redes. Meu nome é Fábio, eu estou junto com o Ricardo Granzou. Nós, primeiramente, nosso gerente participaria do evento, para o treinamento, pode estar depois aí. Nós temos um desafio interno nosso, né? Queremos manter liderança do mercado, prover melhor conectividade e qualidade para o cliente. Só que a gente tem uns empecilhos nisso, né? Lógico, todo
mercado é regulamentado. Então a gente tem a regulamentação da Anatel, nós temos as leis federais, estaduais, da própria cidade, onde nos dificulta aumentar a nossa capacidade e capilaridade de rede. O que seria isso? A capacidade é prover melhor conexão, né, maior velocidade para o cliente, e a capilaridade é eu estar presente em vários pontos para prover o serviço. E o desafio que a gente tem para vocês porque a resolução da apresentação que a gente trouxe é 16:9, então ela cortou. Na sala a gente pode compartilhar com vocês todo o material. Na verdade a gente tem um vídeo, a gente tem algum material provocativo aqui para durante o desafio a gente estar junto com vocês e mostrando um pouco do material também. A gente acabou chegando um pouco em cima da hora aí com o trânsito, a gente veio lá do Morumbi. E a gente tem que, nós preconizamos dentro da empresa sermos uma lifestyle, estar mais presente na vida do cliente, estar mais presente na vida do cliente e provendo todo o serviço disponível na empresa. E o nosso desafio é criar uma solução que seja inovadora, simples e rápida, se possível aproveitando a infraestrutura existente para o crescimento da capacidade de rede e que também permita desenvolver o desenvolvimento de serviço e produtos digitais dos nossos clientes utilizando a solução proposta. Esse é o nosso desafio. Nós temos as nossas dificuldades, depois na sala a gente pode explicar para vocês melhor, tem um vídeo, como o Ricardo falou, que a gente está no tempo. Assim, a gente sabe, quando a gente conversou com os professores, a gente sabe que tem um pessoal aqui que já vem trabalhando em projetos de Smart Cities e tal, e a gente tem alguns projetos na Telefônica Vivo com esse foco, né? Então, assim, pessoas que já têm essas ideias de trabalhar utilizando infraestrutura urbana para compartilhamento, etc., sintam-se desafiadas aí para participar do nosso projeto. E aí tem até uma provocação ali do Charles Darwin, né? Não é mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, assim, a gente sempre tem que estar pensando a todo momento em mudanças, né? A gente é um ser que tem que estar em constante adaptação, né? Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, vamos levantar então e começar. Vamos só por partes para a gente não se machucar. Ó. O primeiro que apresentou foi o Grupo Engenho, Marcos. Marcos, César pode te acompanhar. E se alguém for pegar esse desafio, peguem carona com eles, que eles estão indo lá para a sala agora, tá bom? César e Marcos, procurem eles. Depois foi Indra, o Adolfo aqui. Lia, se acompanha o pessoal. Não? Tá. Se alguém for pegar o desafio que era o de Smart Cities, do Indra, Lia e Adolfo. Depois quem apresentou foi o Guilherme. Polímeros, fica aqui. Você vai acompanhar ele, Luiz? Então a professora Luísa vai acompanhar. Depois é Leuzinha Thaís, Demacamp e Elos. E eu não sei, tem alguma... A professora Laura está por aqui? Não está. Tá. São elas. Lembram dos desafios. Vocês estão lembrando dos desafios, gente? Vocês já esqueceram dos desafios? A gente passa de novo, não? Então tá bom. Tá faltando café, né? No caminho daqui para a sala, não dá para dar uma desviada e tomar um cafezinho? Você começar uma ideação assim, a gente vai... E telefônica. Tá bom?